eu sou a professora de periodontia Giovana Gomes e hoje eu vim abordar um assunto muito interessante com vocês, que é manifestações sistêmicas e a doença periodontal. Primeiramente a gente vai começar fazendo a chamada, tá certo? E em seguida eu vou dar início à nossa aula. Wanderson Gomes, Larissa Rocha, Davi Holanda, Vanessa Lima, Letícia Ximenes. Ok, turma, agora vamos dar início à nossa aula. Há muito tempo já se entendia por diversos povos, como os povos romanos, os povos egípcios, que era muito importante a higiene oral para que todo o nosso corpo tivesse bem, para o nosso bem-estar. Vocês sabiam que a doença periodontal pode estar relacionada com diabetes, infecções respiratórias e cardiovasculares? E ela é tão séria de uma forma que ela pode até induzir um parto prematuro. Vocês sabiam disso? Oi, Davi, pode perguntar. Quais exames clínicos e complementares podemos realizar para a identificação de uma doença periodontal? E em relação ao tratamento periodontal, podemos realizá-lo de imediato em um paciente do tipo ASA 2, ou seja, que possui alteração sistêmica? Em relação aos exames, a gente pode sim estar realizando o exame clínico, certo? Para analisar o PSR dele, em cada sextante, nada melhor que o exame clínico para identificar qualquer anormalidade periodontal, tá? E a gente também pode estar realizando radiografias. E em relação às doenças sistêmicas do nosso paciente, a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, um paciente diabético, ele tem um maior fluxo sanguíneo na hora de uma possível cirurgia, certo? Ele tem dificuldade na cicatrização, assim como diversas outras doenças sistêmicas. Então a gente tem que ter muita atenção em relação a isso, para não realizar qualquer procedimento sem antes olhar os exames do paciente e tudo mais, ok? Professora, qual é o impacto do tratamento periodontal no controle metabólico da diabetes? Bom, Larissa, é assim. Como a diabetes é uma doença crônica, ela vai acabar interferindo no metabolismo dos carboidratos. E em virtude disso, a insulina ela não vai conseguir exercer os seus efeitos metabólicos. E um paciente com diabetes não controlado, ele não vai ter uma resposta tão boa ao tratamento periodontal como um paciente não diabético. Isso acontece porque a diabetes ela acaba afetando os mediadores inflamatórios, ela vai afetar a vascularização, vai acontecer a diminuição da produção de saliva, vai afetar a cicatrização, vai diminuir a resistência do periodonto e dentre outros. Eu tenho uma dúvida. Então, muitos pacientes têm dúvida de como as doenças sexualmente transmissíveis podem afetar a nossa saúde bucal, dando ênfase, inclusive, para HIV e herpes. Então, assim, a minha dúvida é nisso. Como vai impactar? O que eu vou ver ali de diferente na minha boca que é causado por essas doenças ou até outras sexualmente transmissíveis? Os casos bucais mais comuns em indivíduos com herpes e AIDS são verrugas orais, bolhas de febre, leucoplasia pilosa, candidíase oral e aftas. Outros problemas orais que ocorrem na cavidade oral são boca seca, o que pode causar cárie e dificuldade para comer e se comunicar. Se você tem HIV, alterações em sua boca podem refletir as alterações em seu estado imunológico. Algumas DSTs também afetam a sua saúde bucal. Sintomas comuns são a herpes labial e as feridas dentro da boca. Professora, me tire uma dúvida. Qual é a associação do parto prematuro à infecção à distância devido à circulação de toxinas de micro-organismo periodonto patogênico? Ótima pergunta, Vanessa. Então, a origem da relação entre periodontite e PPT poderá devir da síntese de PGE e TNF pelas células cloroamnióticas induzidas pelos lipopolissacarídeos oriundos da infecção periodontal e disseminados pela corrente sanguínea. E é isso, espero que tenha entendido.
Olá, professora! Mediante ao disposto estudado sobre casos de pacientes com a síndrome de Down e a prevalência de doenças periodontais de maneira avançada neste grupo, fiquei na dúvida de por que este grupo é mais afetado de maneira agressiva, mesmo que a mãe oriente uma boa escovação na criança. Os portadores de síndrome de Down possuem algumas características particulares, como por exemplo a macroglossia, que causa um afastamento nos dentes, respiração bucal, língua fissurada. Existem estudos que mostram que esse grupo possui 5 vezes mais chances de terem anomalias dentárias do que o restante da população normal. Então imagine uma criança portadora de síndrome de Down com todas essas características e que ainda por cima tem dificuldade motora, dificuldade intelectual, onde os pais não conseguem fazer uma adequada higiene bucal. Essa criança vai ter um acúmulo maior de bactérias na boca, o que vai fazer com que ela tenha gengivite, consequentemente uma periodontite ou até mesmo a perda precoce dos elementos dentários. Então, nós cirurgiões dentistas temos 2 preocupações básicas na hora de atender e de tratar esses pacientes. A primeira é realizar um atendimento e uma adequação psicológica do nosso paciente ao tratamento. E a segunda é conhecer o histórico de saúde dele, para que a manipulação bucal não venha a prejudicar a homeostase do nosso paciente, não venha a prejudicar o equilíbrio dele.